Capítulo 2. Das cartas rogatórias. Artigo 783. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao Ministro da Justiça, a fim de ser pedido o seu cumprimento, por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes. Artigo 784. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação e serão atendidas se encaminhadas por via diplomática e desde que o crime. Parágrafo 1º. As rogatórias, acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão, após exequatur do Presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as diligências têm de efetuar-se, observadas as formalidades prescritas neste Código. Parágrafo 2º. A carta rogatória será pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal remetida ao Presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do Distrito Federal, ou do Território, a fim de ser encaminhada ao juiz competente. Parágrafo 3º. Versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento, após o exequatur, dependerá do interessado, a quem incumbirá o pagamento das despesas. Parágrafo 4º. Ficará sempre na Secretaria do Supremo Tribunal Federal cópia da carta rogatória. Artigo 785. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade. Artigo 786. O despacho que conceder o exequatur marcará, para o cumprimento da diligência, prazo razoável, que poderá ser excedido, havendo justa causa, ficando esta. Capítulo 3º. Da homologação das sentenças estrangeiras. Artigo 787. As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal para que produzam os efeitos do artigo 7º do Código Penal. Artigo 788. A sentença penal estrangeira será homologada, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências e concorrem os seguintes requisitos. Inciso 1º. Estar revestida das formalidades externas necessárias, segundo a legislação do país de origem. Inciso 2º. Haver sido proferida por juiz competente, mediante citação regular, segundo a mesma legislação. Inciso 3º. Ter passado em julgado. Inciso 4º. Estar devidamente autenticada por cônsul brasileiro. Inciso 5º. Estar acompanhada de tradução, feita por tradutor público. Artigo 789. O Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira, emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença. Parágrafo 1º. A homologação de sentença emanada de autoridade judiciária de Estado, que não tiver tratado de extradição com o Brasil, dependerá de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. Distribuído o requerimento de homologação, o relator mandará citar o interessado para deduzir embargos, dentro de 10 dias, se residir no Distrito Federal, de 30 dias, no caso contrário. Parágrafo 3º. Se nesse prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual dentro de 10 dias produzirá a defesa. Parágrafo 4º. Os embargos somente poderão fundar-se em dúvida sobre a autenticidade do documento, sobre a inteligência da sentença,
ou sobre a falta de qualquer dos requisitos enumerados nos artigos 781 e 788. Parágrafo 5º. Contestados os embargos dentro de 10 dias, pelo Procurador-Geral, irá o processo ao relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º. Homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do Estado, ou do Território. Parágrafo 7º. Recebida a carta de sentença, o presidente do Tribunal de Apelação a remeterá ao juiz do lugar de residência do condenado, para aplicação da medida de segurança ou da pena acessória, observadas as disposições do título 2º, capítulo 3º, e título 5º, do livro 4º, deste Código. Artigo 790. O interessado na execução de sentença penal estrangeira, para reparação do dano, restituição e outros efeitos civis, poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil.